pessoal do 9º ano, como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje fala sobre a diversidade religiosa no Brasil, certo? Nós vamos aprender um pouco sobre a religiosidade, como a religiosidade chegou aqui no nosso território. Então, a nossa religiosidade chegou aqui quando os portugueses aprontaram-se na costa brasileira, quando eles apontaram-se lá na costa do Brasil, certo? No ano de 1500, encontraram-se os povos indígenas que aqui viviam há milhares de anos. Cada nação indígena tinha sua cultura, tinha sua religião e tinha sua língua. Os colonizadores europeus não respeitaram a cultura e as suas religiões dos seus povos, dos povos indígenas que aqui viviam, certo? Então, tentaram-se a todo custo, com violência, o cristianismo católico e escravizá-los. Muitos índios resistiram a essa imposição, por isso foram expulsos de suas terras. Foram perseguidos e mortos em combate com os portugueses, invasores de suas terras. Os que sobreviveram continuaram preservando-se as suas culturas com dificuldades até os dias de hoje. Um interessante exemplo de preservação da cultura indígena ocorre na preservação do Alto Xingu, com a tribo Yanomami, onde os índios podem viver conforme as suas tradições milenares. Então, essa tribo Yanomami, certo? Hoje, nos dias atuais, depois de tudo isso, hoje sim cultuam as suas tradições milenares, as suas tradições dos antepassados, certo? Na época da escravidão, alguns povos da África foram trazidos como escravos pelos colonizadores para trabalharem no engenho, no cultivo da cana-de-açúcar, nas minas de extração de minérias e de serviços domésticos. Mesmo em meio aos altos horrores da escravidão, eles achavam um jeito de celebrar a vida e alimentar a esperança da liberdade. Por isso, se uniram por meio de uma cerimônia religiosa, certo? Que incluíam a música, as danças e as oferendas de veneração aos orixás. Assim, eles construíram-se uma cultura que resistia à escravidão. Então, os povos negros trouxeram-se ao Brasil a sua rica tradição religiosa e a sua rica cultura também. O candomblé, o tambor de Minas, o samba, o batuque, a umbanda, são alguns exemplos de grupos que fazem parte das tradições religiosas chamadas afro-brasileiras, os quais se organizaram-se no Brasil a partir da cultura dos povos africanos. Então, no decorrer do tempo, os imigrantes vindos de diversas partes do mundo, tais como os espanhóis, holandeses, franceses, alemães, italianos, japoneses, chineses e um monte, certo? De povos, mais de 14 povos, também trouxeram seus costumes para cá e as suas tradições. Além desses costumes e tradições, trouxeram também as suas culturas religiosas, as quais enriqueceram-se ainda mais a religiosidade do nosso povo brasileiro. O Brasil, hoje, o país onde a gente vive, é um dos países, certo, que mais é visado como uma vasta de diversidade religiosa no nosso território brasileiro. Porque aqui temos muitas religiões e igrejas. Aqui temos religiões indígenas, aqui temos os afro-brasileiros, aqui temos as religiões católicas, as religiões
ortodoxas, as religiões evangélicas, as religiões tradicionais, certo? As pentecostais, as espirituais e várias outras. Então, além disso tudo, além de todas essas religiões, temos também igrejas, certo, muçulmânicas no mundo entre os muitos grupos e movimentos religiosos de místicos filósofos. Além disso tudo, a diversidade religiosa e cultural é de grande riqueza da honestidade que deve ser reconhecida e valorizada por todos os cidadãos. Todos os cidadãos e cidadãs conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. Deve-se evitar o fanatismo religioso. Olha aí, o preconceito e a discriminação para com as outras pessoas, cujas as opções religiosas ou filosóficas é diferente da sua. Então, pessoal, hoje no Brasil tem todo esse aparato e tem todas essas religiões, não é isso? Só que diz bem claro que todos os cidadãos que são conscientes, certo? Cidadãos homem, cidadãos mulher, que sejam conscientes dos seus direitos e dos seus deveres, devem evitar o fanatismo, deve ser fanático demais aquela religião. Sim, pessoal, você deve cultuar, certo? Mas você não deve ser fanático, você não deve ser pessoas omissa, só acreditar na sua religiosidade, certo? Então, é dever de todos os cidadãos e cidadãs saber conviver de modo respeitoso com as diferenças religiosas, culturais e filosóficas, evitando e denunciando qualquer forma de preconceito. Olha aí, a diversidade religiosa do povo brasileiro deve ser motivo de apreensão e valorização, e jamais da discórdia ou da discriminação. Então, pessoal, hoje no nosso território tem, certo? Muitas religiões, tem muitas crenças religiosas. Só que cada crença com a sua doutrina, cada crença com as suas responsabilidades. E cada cidadão e cidadãs com os seus direitos e com os seus deveres. Se vocês praticam determinadas religiões, então não adianta você desfazer da religião do próximo, certo? Por quê? Porque isso gera grande preconceito e grandes consequências futuras, certo? Então, eu sempre costumo dizer assim, eu não tenho religião. A minha religião é a religião que eu não tenho igreja. Na verdade, não é que eu não tenho religião. Eu não tenho igreja, eu não tenho templo a cultuar. Eu cultuo sim o templo da minha casa, eu cultuo sim o meu quarto e minhas orações, cultuo a Bíblia. Mas eu não sou fanático, eu não tenho esse fanatismo em religião, certo? Eu respeito a religião de cada um. E também, como é que eu posso dizer? Eu respeito a religião de cada um e também quero que cada um respeite a minha religião. Porque religiões, nós temos que saber que temos livre e espontânea vontade de escolhermos o que queremos e fazer o que queremos, certo? Então, respeite a religião do próximo. Espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje, certo? Como surgiu a diversidade religiosa no Brasil, certo? Então, beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus e bye bye.